Boa noite a todos e todas que nos assistem pela plataforma do Zoom e pelo Facebook. Estamos começando mais uma edição do Foro Inteligência. Eu sou Christian Lynch, sou editor da revista Inteligência e um dos curadores do Foro. O Foro Inteligência é fruto da parceria entre a Insight Comunicação e o BRICS Policy Center, um espaço criado para pensar e explorar novas agendas e buscar soluções para desafios contemporâneos. Nossa proposta é lançar, a partir do Brasil, um olhar não convencional sobre temas da atualidade e manter ativo um canal de interlocução com países que formam o BRICS: China, Rússia, Índia, África do Sul. O tema do evento de hoje é Israel e os palestinos. Um conflito sem solução no horizonte. Para conversar sobre o assunto, contaremos com a presença das convidadas especiais. Mônica Suchacevski, professora do IDP e pesquisadora do GEPOM, e Mônica Hertz, professora titular da PUC-Rio. Também estará presente aqui conosco, como sempre, felizmente, o professor Márcio Scalércio, que também é nosso curador, que é historiador e professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Márcio, está com você a bola. Boa noite para todos, boa noite, Monique, boa noite, Mônica. É um grande prazer ter vocês aqui no fórum. Boa noite a todo mundo que está assistindo, né? Esse assunto é um assunto que, se uma das nossas convidadas tiver alguma solução, ela será candidata ao Prêmio Nobel da Paz, né? Só que dessa vez para valer, né? Porque é uma situação realmente que se arrasta há décadas, né? Eu diria que já tem aí uns bons 80 anos de problema. Nós sabemos que a coisa se tornou ainda mais grave depois da Guerra dos Seis Dias, né? Depois de 1967, com a ocupação dos territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza por forças israelenses. E Israel, por um lado, alega sempre problemas de segurança nacional na sua relação com os palestinos, e, ao mesmo tempo, existe toda uma temática no sentido de conquista de terras, pelo menos esse é o ponto de vista que eu penso em relação a essa questão, e, por outro lado, a população palestina ela vive numa espécie de limbo, né? Durante todos esses anos, porque os palestinos, a rigor, eles não são cidadãos de lugar nenhum, de certo modo, né? E ao viverem numa situação de ocupação, e nós sabemos perfeitamente, até por causa do conhecimento de história que nós temos, que para a população civil, essa situação de ocupação é a pior possível, uma das piores possíveis para as pessoas viverem. Eu fiz um livro uma vez sobre o Oriente Médio, né? E o subtítulo do livro é Dois Povos Condenados a Conviver. É um subtítulo um tanto quanto dramático. Mas aí eu gostaria de levantar a bola, passando a palavra para a Monique. Sou eu que passo a palavra para a Monique, ou Cris? Pois é, eu estou passando a palavra para a Monique para ela fazer as primeiras observações dela. Isso é um bate-bola, é uma conversa no fundamental, e a audiência poderá também fazer perguntas e observações através aqui do sistema da sala. Então, Monique, mais uma vez, muito obrigado. E nós somos velhos amigos, nos conhecemos há muito tempo, né? Então, a palavra está com você. Muito obrigada, Márcio. Boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer estar com você, estar com a Mônica, estar com o Christian, falar de um tema que, né, foi 5 anos da minha vida que eu morei em Israel, são quase 30 anos me debruçando sobre esse tema, tentando carregar uma esperança, mas a coisa está um pouco complicada. Eu queria só pontuar, né, Márcio, nós somos historiadores, algumas coisas que você falou, né? Enfim, a primeira coisa que às vezes a gente vê na mídia, é um conflito antigo, desde sempre. Não, a gente está falando, sobretudo, de um conflito que a gente pode falar de mais ou menos, né, 120 anos. Né? Então, a primeira coisa a pontuar é que, inclusive, na longa história
né, dos judeus, a convivência com muçulmanos foi muito boa, por vezes muito melhor até que no mundo cristão, né? Judeus que sobreviveram à expulsão da Península Ibérica se abrigaram no Marrocos ou mesmo no Império Otomano. A outra coisa você já falou, quer dizer, é importante a gente frisar também que foi no Império Otomano que se forjaram essas duas identidades, né? A gente tem que entender também aquele império, por um lado, né, na sua fase final, e como dentro dele começam a surgir nacionalismos, né, o nacionalismo árabe mais amplo e o nacionalismo palestino se forja ali, e o sionismo também, né, começam a ganhar força. Agora acabou de sair o livro do Louis Fishman, que mostra que é bem complexo esse momento. Durante o mandato britânico, sobretudo os judeus vão ter um exercício de proto-Estado, que vai ser muito importante para quando o Estado nascer, né, já tem instituições, cidades, meio, né, que forças militares ali se preparando, os palestinos não se preparam. Então, quando chega 48, com a partilha da Palestina, a gente tem o nascimento do Estado de Israel, por um lado, e a Nakba, para o outro. Começam os dramas, né, Márcia? A gente tem 700 mil refugiados palestinos, a gente vai ter a questão do status de Jerusalém, e a coisa se complexifica, sobretudo na Guerra de 67, quando Israel, aí sim, vai passar a ocupar, né, as colinas do Golã, Cisjordânia, Gaza e o Sinai. Então, a gente avança, então agora a gente tem territórios ocupados. Houve o acordo de paz com o Egito, o Sinai foi devolvido, Gaza não, e Israel, a princípio, nacionalizou ali a região do Golã. Então, desde então, a gente tem essa questão, quer dizer, a existência do Estado de Israel, a questão dos territórios ocupados, lembrando que 20% da população israelense é palestina, Márcia. Então, tem alguns que não têm um Estado, mas alguns são cidadãos, em grande medida, de segunda classe do Estado de Israel, e isso é um tema muito importante, sobretudo quando a gente chega aos dias atuais. Vou avançar aqui, a gente chega nos anos 90, eu sou testemunha ocular, eu morei em Israel nessa época, os acordos de Oslo, né? Enfim, inclusive acabou de sair um filme na HBO Max que mostra, né? Enfim, bem interessante, baseado numa peça de teatro. O que parecia ser o caminho, finalmente, para os dois estados previstos, né? Acabou em tragédia. Literalmente, o Yitzhak Rabin pagou, né, com a própria vida dele, né, pelo aquele aperto de mão histórico com Arafat. A gente vai ter depois, né, a segunda intifada, e é nesse contexto dos anos 90 que emerge a figura do Benjamin Netanyahu, né? Ele já foi primeiro-ministro ali um tempo, e depois ele volta em 2009 até 2021. Então, a gente teve, né, agora Benjamin Netanyahu durante 12 anos, né, de maneira corrente, direta, como primeiro-ministro, e sendo que 4 anos dessa gestão foram em paralelo com Donald Trump nos Estados Unidos. Então, o que eu quero ressaltar, alguns pontos, né, sobretudo, o que o Benjamin Netanyahu acelerou de tendências que a gente tem que ter em mente, né? Cada vez mais, Israel é um país religioso e à direita, né? Aquele Israel que nasceu com kibbutz, com ideia socialista, mas não é mais, muito pelo contrário, né? A esquerda cada vez mais, as pessoas falam baixinho, chamam, né, Smolanim Bogdim, esquerdistas são traidores. Então, uma tendência importante da gente ter em mente é um país cada vez mais religioso, seja ultra-ortodoxo, ortodoxo e à direita. A visão, a gestão do Benjamin Netanyahu, sobretudo, durante algum tempo tinha essa ideia de solução do conflito, algum acordo de paz. Sobretudo com Benjamin Netanyahu, a gente tem que eles chamam de Niul HaSichsukh, gestão do conflito. Quer dizer, não tem solução, não tem com quem conversar. Israel saiu do sul do Líbano, Hezbollah foi lá e disse, né, que foi o vencedor. Israel sai de Gaza, né, tira os colonos na porrada em 2005 e o Hamas é eleito em 2006. Então, não tem com quem negociar e vai ser essa tal de gestão do conflito, cada vez mais com uma narrativa muito militarizada. O conflito mais direto com o Irã ganha força, a percepção de ameaça existencial que existe em Israel, de que o Irã, né, se articula na região com esse crescente xiita, sobretudo, né, ou com proxies como Hezbollah, eventualmente o Hamas, né, atuando contra Israel. E isso é importante a gente ver que isso se acelera, né, e ganha força, né, com o Benjamin Netanyahu. Uma coisa que eu acho muito importante, que é um divórcio com a diáspora judaica, sobretudo a diáspora nos Estados Unidos. A gente tem em Israel cerca de 7 milhões de cidadãos judeus, né, 2 milhões de árabes, né, de palestinos. Nos Estados Unidos, cerca de 8 milhões de judeus, né, e cerca de 2 milhões de judeus espalhados
pelos demais países. Então, é a diáspora mais importante, historicamente, uma diáspora, né, que vota no Partido Democrata. A princípio, parece que teve um cálculo político do Benjamin Netanyahu, né, de que esses judeus vão se assimilar e que talvez não sejam tão mais importantes, e ele se junta, ele articula uma conexão com os evangélicos norte-americanos e com os republicanos. Isso é uma mudança muito importante, né? Historicamente, sempre foi um jogo bipartidário, né, a relação do Estado de Israel, e aí essa figura, né, muito personalista, isso é uma marca também, né? Uma tensão crescente dentro de Israel. Benjamin Netanyahu é uma figura que ele é muito carismático, a gente tem que entender por que ele tem gente que idolatra ele, né, e usa muito, ele é uma figura da polarização, né, de ter um outro o tempo todo, e um barulho, né, uma briga o tempo todo, uma polarização. Esse é o sentimento de muitos israelenses, de uma maneira geral. E ele também vai ter uma série de processos, né, essa é uma das questões que estão por trás. Então, esses 12 anos de Benjamin Netanyahu, né, a gente pode frisar essas tendências, depois a gente pode, né, desenvolver, e a gente avança aqui para o contexto atual para tentar responder, né, os tópicos. O que acabou acontecendo? 4 eleições, né? Esse país que falava a Villa in the Jungle, a mansão, né, na selva ali, como se fosse uma única democracia. Então, looping de eleições, 2 anos, 4 eleições, e a eleição era para o Bibi tentar sobreviver politicamente. Parecia que essa 4ª eleição, né, aconteceria uma 5ª eleição, porque a gente teve essa nova rodada de conflito. Em grande medida, eu interpretei, inclusive falei com a mídia, que era essa última rodada de conflitos, 11 dias, né, de ataques, né, de Hamas e Israel, é um contexto de eleições. Os palestinos, né, a Autoridade Nacional Palestina postergou a eleição, o Bibi queria, né, justamente tentar quebrar uma coalizão que estava se formando, mas, no final, essa coalizão se colocou. E eu digo que cada dia que passa é um milagre a gente acompanhar, né? Eu fiquei acompanhando o juramento, eles foram adiante, porque são 8 partidos políticos, né? A gente tem, por um lado, grupos de extrema-direita, inclusive quase todos ex-aliados do Bibi Netanyahu, tem uma questão ali de rancor, né? Porque ele tratou todos eles mal. A gente tem uma figura importantíssima do centro, que é o Yair Lapid, né, entre essa galera da direita, o Naftali Bennett, sobretudo, 2 partidos da esquerda, né, o Meretz e o Avodá, e um partido islamista, né, o Ra'am. Então, o que une essa galera? Né? A gente está ouvindo o tempo todo falar sobre isso na mídia. Em grande medida, o que une eles é o desejo de tirar o Benjamin Netanyahu. Eu vou falar rapidamente aqui dos desafios, né, para a gente poder ter tempo. Bem, está sobrevivendo, jurou, foi um juramento meio capenga, o Naftali Bennett mal conseguiu falar, todo mundo gritava, foi muita baixaria o que aconteceu, mas eles estão aí, né, com esse governo que eles chamam de Gush Shinui, o grupo da mudança. Né? Quais são os desafios? Né? Eu acho que não, o elefante na sala, né, não é o tópico, né, a solução da questão Israel-Palestina propriamente dita da ocupação, e a questão religiosa, a princípio, o status quo. Né? O foco, o que une eles, né? Economia, sociedade, educação e infraestrutura, e isso vai andar e já está começando a andar. O que eu acho muito interessante, muitos analistas falam, a reconstrução interna, a cura, o silêncio, está todo mundo feliz, por um lado, de não ter aquela estridência, né, do Benjamin Netanyahu, embora ele ainda continue gritando. A reconstrução de pontes com a diáspora judaica nos Estados Unidos, em especial, a questão de mulheres poderem rezar no Muro das Lamentações, já que judeus nos Estados Unidos, em grande medida, são reformistas, a tentativa de relacionamento bipartidário com os Estados Unidos e a própria reconstrução com o Biden. Né? O Bibi está tentando melar, mas o Biden de imediato ligou para, né, parabenizar o novo governo. O Yair Lapid, né, o chanceler, vai encontrar com Blinken semana que vem. Tem algumas questões que a gente tem que estar atento. A batalha das narrativas, a Asbará, a diplomacia pública israelense está perdendo muito, muito poder. Isso é interessante, ficou claro no último conflito, a gente pode desenvolver depois. O Irã, né, mesmo o novo governo, o tema, né, como tiveram eleições, a narrativa é ainda bastante anti-Irã, mas com negociações com os Estados Unidos, prestemos atenção nisso. E aí, Márcio, o que eu acho sobretudo interessante nesse governo são os palestinos israelenses no governo. O Ra'am finalmente dá atenção
para questões muito importantes dos palestinos israelenses, né, dos cidadãos árabes, que é, sobretudo, desenvolvimento, educação, a questão de residências dos beduínos no Negev, que volta e meia são destruídas, a questão de criminalidade nas aldeias. Então, feito aqui, fiz um panorama histórico e cheguei um pouco aos desafios desse novo governo. O que eu acho, né, para a gente tentar responder a pergunta? Não vão tirar o elefante da sala, né? Que é a solução da ocupação, e tem que encarar esse elefante na sala para Israel, para os judeus da diáspora, para o Oriente Médio. Eu sempre defendi isso. Mas tem 3 coisas que eu queria ressaltar. Ninguém imaginava no passado que o Menachem Begin, logo ele, né, tiraria colonos do Sinai e assinaria a paz com o Egito. Isso aconteceu. Então, né, há um precedente que talvez, né, possa ser repetido. O Bennett e o Lapid são figuras que a gente tem que ter atenção, sobretudo o Naftali Bennett. Muito importante dizer que os dois são milionários, né? Diferente um pouco do Bibi, eu acho que a questão de corrupção não é ponto. O Bennett é um cara muito errático, 15 anos, 5 partidos políticos e tudo mais, mas prestemos atenção nele, mais do que falar que ele é um ex, né, das Forças Especiais, da Sayeret Matkal, uma pessoa radical. Ele e o Lapid, então, acho que vale prestar atenção aí nessa composição. E, por fim, nesse momento tão complicado do Brasil, a gente tem que olhar muito para o que está acontecendo, né, ali, porque, sim, é possível a gente ter uma guinada, uma frente ampla, né, mudar um pouco, né? O Trump já foi, o Bibi já foi, quem sabe outras pessoas também não vão. Eu termino com essa. Eu agradeço muito, Monique. É um tema tão instigante. Eu lembro que era criança. A primeira lembrança que eu tenho quando era criança vendo o Jornal Nacional, sei lá, criança mesmo, aquela coisa remota, era assim, eram 2 coisas que não acabavam nunca. Era a guerra Irã-Iraque e o conflito de Israel lá com, entre aspas, os árabes. Bom, a guerra Irã-Iraque já acabou faz algum tempo, né? Aí eu fico com duas questões que eu estou levantando aqui da minha cabeça, que são as seguintes. Primeiro, era assim, em que medida o Netanyahu contribuiu para a formulação dessa ideologia que o Trump vai usar, de que tem uma civilização judaico-cristã, ocidental? Qual era o papel que ele representava? Porque Israel tem um papel forte aí, que no modelo reacionário anterior era Roma, né? Quando o negócio era católico, enfim, tinha coisa. Mas a Terra Santa passou a ter um elemento de centralidade aí. O que eu estou falando é a pergunta geral aqui, né? Eu acho que isso é uma coisa que me interessava saber. E a segunda eu acabei de esquecer, mas eu vou lembrar depois que a Mônica falar. Mônica, por favor, querida. Então, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui participando desse evento, dessa discussão, e em particular com pessoas tão queridas, podendo discutir. E eu acho que o que eu pensei em colocar na mesa para a nossa discussão casa super bem com a fala da Monique. Na verdade, eu vou puxar dessa teia complexa que ela colocou na mesa, né, com a sua peculiar capacidade de síntese, 2 palavrinhas, né? A Monique, ao longo da fala dela, ela usou o termo militarização e ela usou o termo ameaça. E essas 2 palavras eu vou usar como condutoras daquilo que eu queria falar hoje. Na área de relações internacionais, de uma forma mais geral, né, os últimos anos têm sido marcados, né, por uma discussão sobre processos de securitização e de militarização, na verdade, na ordem inversa, né? E o que é isso, né? Colocado de uma forma bem sucinta, né? Securitização diz respeito a processos em que são definidas ameaças e há um processo de mobilização de forças para que essas ameaças sejam enfrentadas. E à medida que essas ameaças vão se tornando ameaças à própria existência de entidades, né, ameaças existenciais mesmo, as regras vigentes de interação, em particular as regras democráticas, essas podem ser suspensas. E o que a gente observa, né, no universo político de uma forma mais geral, né, uma crescente securitização de temas que antes não eram securitizados, não eram tratados como ameaças existenciais.
E me parece, inclusive, que essa realidade ela serve, de novo, pegando aí o diálogo com a Monique, ela serve como parte da explicação, né, para a emergência, né, desses novos partidos, movimentos, líderes de extrema-direita que se sentem muito à vontade, né, numa narrativa de ameaça existencial. Então, você tem essa crescente tendência. E, ao mesmo tempo, uma discussão sobre uma crescente tendência à militarização. Não necessariamente no sentido de golpes de Estado, dos militares chegarem propriamente ao poder, mas no sentido muito mais amplo, sociológico, né, de militarização das relações sociais. Né? E aí tem uma discussão enorme sobre isso, mas diz respeito também à influência dos militares, à influência da forma de vida militar, a influência de uma forma de vida em que se preparar para a guerra ou até exercê-la é absolutamente central. Então, eu queria salientar que, para entender a relação entre Israel e os palestinos, hoje, esses dois conceitos são fundamentais, porque são relações altamente securitizadas e altamente militarizadas. Em particular, a relação entre Israel e o Hamas, né, que a gente viu se desenvolver nessa última explosão do conflito. Mais do que isso, eu queria chamar a atenção para o fato de que esses dois processos conjuntos, não é um ou outro, os dois ao mesmo tempo, de securitização e militarização, se dão em 4 dimensões diferentes. Numa dimensão regional, numa dimensão trilateral, envolvendo palestinos, israelenses e o Egito, numa dimensão bilateral, que envolve Israel e os palestinos, e em dimensões nacionais, tanto em Israel, o quanto no Egito, o quanto no contexto palestino e outros. Então, eu queria muito rapidamente desenvolver essa hipótese. Chamar a atenção para o fato, né, de que, numa primeira instância, a região é uma região muito complexa, em que você tem mudanças muito importantes no século XXI em relação ao balanço de poder na região, e esse jogo de poder em constante mutação e muito instável, ele favorece o processo de securitização e o processo de militarização. Ele é instável também porque Israel é uma potência regional, por um lado, né, inegavelmente, mas, ao mesmo tempo, é uma potência regional que é incapaz de administrar a ordem regional, né, como a gente muitas vezes espera de potências regionais. E você tem, claramente, né, 4 atores cruciais ali em disputa, fazendo alianças móveis, né? A Arábia Saudita, uma grande potência regional, Israel, o Irã e os Estados Unidos, né? Que é uma potência externa, mas com alta presença regional. Né? E você tem 2 datas fundamentais, 83, quando o Comando Central para a região é criada, e 95, quando a 5ª Frota é lançada pelos Estados Unidos. E essa situação não se modifica, não é à toa que a gente não consegue nem falar sobre o conflito sem falar sobre os Estados Unidos. Ademais, para além desse balanço de poder muito instável, você tem uma situação em que tanto a Arábia Saudita, quanto Israel, quanto o Irã são atores regionais que buscam projetar o seu poder regionalmente. Né? Isso gera uma série de problemas, né? Inclusive no conflito na Síria. Essa situação regional ela ficou ainda mais complicada, né? Com as intervenções norte-americanas a partir dos anos 90, né? Que um pouco tiram o Iraque desse jogo e fortalecem o Irã. Então, realmente... Aí você tem, nos anos 2000, ainda as revoltas democráticas nos países árabes, colocando uma série de perigos do ponto de vista de Israel, né? Mas, certamente, uma zona de instabilidade muito significativa. Então, você tem aí toda uma situação de instabilidade regional que favorece a securitização e a militarização na região. Em relação às relações
a dimensão nacional mesmo, né? Aí vale só salientar, né, que Egito e Israel são considerados, por qualquer forma de indexação do processo de militarização, dois dos países mais militarizados do mundo, né, em relação à influência militar, né, particularmente a partir sempre foi, né, no Egito, mas particularmente a partir da chegada de Sisi ao poder. E esse fenômeno global da militarização é muitas vezes analisado, né, como alguma coisa que é testada primeiro no Oriente Médio. Então, e aí a presença americana de novo crucial, né? Israel, o Egito e a Colômbia, claro, né, são os países que mais recebem ajuda militar. E se você olhar qualquer índice de militarização, presença dos militares e força mesmo, utilização e presença de força, a região se destaca e esses países, Israel, Egito, se destacam. Em relação à relação trilateral, né, Egito, Hamas e Israel, é muito interessante, a gente observa que o Egito, nesse último conflito em particular, exerceu justamente o papel de mediador. E os laços de mediação são laços das forças de segurança, né? Quer dizer, a cooperação de segurança entre Israel e Egito é notável, né? É particularmente impressionante a forma como eles coordenam as suas relações na Península do Sinai, né? Muitas vezes, inclusive, desrespeitando acordos internacionais com consentimento mútuo, né? Presença de forças israelenses e de forças egípcias, há uma significativa coordenação e também uma ação militar dos dois países na contenção do Hamas na faixa de Gaza, né? A percepção de que o Hamas, na sua chegada ao poder, essa divisão que ocorre em meados dos anos 2000 entre a liderança palestina na faixa de Gaza e na Cisjordânia, percebida essa presença do Hamas na faixa de Gaza como uma ameaça, essa percepção, né, de um certo islamismo político como uma ameaça e gerando cooperação. Na verdade, a transformação de Gaza praticamente num campo de concentração não seria possível sem a cooperação entre Egito e Israel. Mas, mais do que isso, né, a cooperação militar, ela também é uma marca da relação entre Israel e a autoridade palestina. Então, essa militarização e securitização se dá também na relação entre Israel, depois do processo de Oslo, e a autoridade palestina, e a forma como muitas vezes, né, gerando forte reação da população palestina na Cisjordânia, né, a partir dessa cooperação. Existem inúmeros estudos sobre isso. Então, cooperação aí, bilateral e trilateral é cooperação no campo da segurança, né? Isso é muito importante. É importante a gente entender que as relações entre esses atores, os nexos entre esses atores, se dão fundamentalmente no campo da segurança, no campo militar. Claro que existem uma série de tentativas de estabelecer laços, cooperação, formas de interação civis e de uma outra forma, mas elas são muito marginais em relação à relação entre essas sociedades, né? Então, aí a gente tem essa presença muito forte. Aí você tem, é claro, né, do ponto de vista da relação bilateral entre Israel e os palestinos, a própria presença militar israelense, as intervenções israelenses, os ataques do Hamas a Israel, quer dizer, uma relação baseada no confronto militar, né? Então, essa militarização se dá também dessa forma. E, então, a gente tem uma situação em que as relações entre as sociedades são
marcadas por esses dois processos, né? Eu tentei muito brevemente, né, trazer essas 4 dimensões em que as relações são securitizadas e militarizadas. Nesse sentido, né, quer dizer, então tem aí uma hipótese, né, de que isso é uma marca dessas relações, mas, para além disso, a hipótese de que essa característica quase estrutural dessas relações, como parte, não toda, né, mas uma parte significativa da explicação para aquilo que a Monique falou desde o começo, né, essa sensação de que você não consegue sair, o Márcio falou também, né, você não consegue sair desse ciclo de violência, desses ciclos de confrontos, né, não consegue uma mediação internacional que funcione, né, a despeito da história de Oslo, que eu acho que não pode ser jogada na lata de lixo da história de jeito nenhum. Então, aí trazendo para a mesa esses dois conceitos no sentido de tentar explicar esse ciclo de violência e a impressionante dificuldade da gente sair do confronto. Muito obrigada. Obrigadíssimo, Mônica. Realmente uma situação que só deixa a gente angustiado, né? Tanto pelas semelhanças, como por certas diferenças com outros lugares menos longe, especialmente nessa questão da militarização. Márcio, brinde-nos mais uma vez com seus comentários finos e inteligentes. Meu Deus do céu. Olha só. Excelente apresentação da Monique, fantástica a apresentação da Mônica. Ela falou que a Monique tem poder de síntese, mas a Mônica também, né? Pelo que nós percebemos aí, tal a dimensão das questões que a Mônica tocou, né? Eu vou fazer 4 provocações. Você sabe que eu sou provocador, né? Então, eu vou fazer 4 provocações, né? E alguma das minhas provocações tem a ver com algumas perguntas que o pessoal já está fazendo aqui, né? O pessoal que está assistindo está fazendo aqui. Eu estaria errado se eu dissesse que a imagem internacional de Israel vem piorando de maneira bastante considerável nos últimos anos, e que essa piora da imagem internacional pode colocar em xeque até a legitimidade de Israel. Isso é uma questão que eu acho que é importante de ser tocada, né? Eu mesmo, né, que sou favorável à existência do Estado de Israel e também à existência de um Estado palestino, então, como a Mônica, eu estou com ódio e não abro, né? Eu mesmo, às vezes, penso que, se não houver uma pressão mais definitiva da comunidade internacional nessa questão, Israel não vai sair dessa situação, porque isso é como se fosse uma zona de conforto para Israel. Nós somos mais fortes, nós somos militarmente mais poderosos. Não, os palestinos não têm exército. Os palestinos, inclusive, dentro do território, dentro dos territórios, ao viver sobre ocupação militar israelense, tem muita dificuldade, por exemplo, de ter acesso a armas. É muito complicado para eles isso. A situação do Hamas em Gaza é totalmente diferente, porque não há presença israelense dentro de Gaza, há no entorno. Então, em Gaza, você consegue produzir algum tipo de artefato militar para agredir Israel quando eles acham que tem que fazer isso. Quer dizer, então, aquele movimento lá do boicote, etc. e tal, eu confesso que frequentemente eu sou favorável a ele, porque não é uma medida violenta, seria uma espécie de campanha internacional, e é a única chance de fazer com que Israel mude a sua posição, porque esse governo aí que a Monique descreveu, que isso é um problema danado. O sistema político israelense ele é fragmentado para burro. Cada eleição aparece um partido novo.
parece o nosso, né? Então, é bastante complicado você estabelecer consensos mais amplos e ter capacidade de agir politicamente de maneira criativa ou fora do normal. Quer dizer, é praticamente o que une os israelenses é a agenda de segurança. O que une os israelenses é o medo que eles têm de estarem solitários ali numa região que lhes é hostil. Esse discurso está de pé, esse discurso continua sendo propalado e convence muitas pessoas. Até porque existe mesmo um problema de segurança. Ninguém vai negar isso também. Ninguém é estúpido a esse ponto. Então, essa é uma primeira questão. Mas é pior. É pior por quê? Porque se a imagem de Israel, no contexto internacional, vem piorando, a situação dos palestinos nos últimos anos não vem melhorando também. Eu diria que a situação dos palestinos ela vem piorando desde a Guerra do Golfo, quando o Yasser Arafat, que era a principal liderança palestina na época, teve que se solidarizar com o regime do Saddam Hussein. Ele não tinha como, naquela época, não tinha como, não. Ele tinha poucas chances de contrariar essa linha política, até por razões econômicas, porque o Iraque é rico em petróleo e financiava muitas coisas ali no movimento dos palestinos, né? Então a situação dos palestinos também não está melhorando. E a penúltima coisa que eu quero falar, não é a última ainda, é a penúltima, é a seguinte: a situação palestina ela ficou ainda mais dramática com a diplomacia do Trump, porque, a não ser que a Mônica e a Monique digam que eu estou errado, aquela aproximação entre Estados Árabes do Golfo e Israel foi uma vitória da diplomacia do Trump. E isso enfraqueceu o movimento palestino no campo dos países árabes, já que, com exceção da Jordânia e do Egito, os países árabes condicionavam reconhecer Israel, alguns deles pelo menos, quando o processo da relação com os palestinos começasse a ser resolvido. Então, eu tenho a impressão que os palestinos eles perderam espaço entre os países árabes também, embora nós saibamos que os regimes árabes, de modo geral, não gostam dos palestinos, né? Tem aquela frase célebre: nas prisões israelenses eu aprendi que eu era árabe, e nas prisões árabes eu aprendi que eu era palestino. Então, também falar de solidariedade árabe frequentemente é uma piada, ela não se materializa. E a última questão que eu quero falar e aí eu vou ser duro e vou ser chato. Eu vejo uma política sistemática, independente dos governos israelenses, de que se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, de suprimir os espaços dos palestinos. Eu vejo isso claro, espaço territorial. Eu ainda sou daquele tempo, para você ter Estado, você tem que ter território. Então, espaço territorial. Quer dizer, você olha o mapa da região, e a gente sabe que aquele lugar ali é pequeno, né? Nós notamos cada vez mais que as áreas palestinas são manchas cada vez menores. Então, isso não é uma política de limpeza étnica? Porque a limpeza étnica não é necessariamente a eliminação física das pessoas. A limpeza étnica é fazer com que as pessoas desapareçam daquela região. Sei lá, mudem-se para Bauru, alguma coisa desse tipo, né? Então, isso é uma questão. Segunda questão, existe um pouco mais de 700 mil colonos vivendo na Cisjordânia e nas áreas de Jerusalém Oriental. Depois vocês me corrijam se esse número estiver errado. E a presença dessas pessoas produziu um problema parecido com a Argélia antes da independência. A enorme presença de europeus
ou de descendentes de europeus vivendo na Argélia, tornou o problema da independência da Argélia complicadíssimo, que só se resolveu por meio de uma guerra. Quer dizer, esses 700 mil colonos, ou o número correto que vocês vão me corrigir, tornam cada vez mais complicado qualquer tipo, porque são muitos, são quase 1 milhão de pessoas. Então, torna cada vez mais complicado qualquer tipo de solução dos povos, dos estados. E, ainda que eu goste da iniciativa dos acordos de Oslo, eu particularmente vejo essa posição, essa possibilidade de 2 povos e 2 estados cada vez mais impossível de ser alcançada. Aí vai ter que se criar, vai ter que se dar tratos à bola e colocar o engenho em arte em ação, como diria o poeta, né, para ver então o que faz. Então, são as provocações que eu queria levantar aí, e obrigado. Talvez eu tenha me estendido muito. Posso responder primeiro? Bom, pode responder primeiro. Eu vou logo avisando que tem umas 50 perguntas já. Não, eu não vou responder todas, mas foram provocações muito boas, Stalercia, porque é isso, tá todo mundo, eu sempre falo, tá todo mundo tonto, welcome to the Middle East, é para ficar tonto, não tem resposta redondinha para isso tudo. Mas em relação aos colonos, eu acho importante frisar, e eu vi que surgiu um comentário sobre isso, o Menachem Begin, quando foi fazer o acordo de paz, tirou na porrada os colonos do Sinai. Gente, os colonos de Gaza, esqueci o nome do gordinho. O Ariel Sharon. O Ariel Sharon, perdão. Foi a vacina que eu tomei hoje. O Ariel Sharon tirou, né, quer dizer, quando teve feito na CUT de Gaza, tiraram os colonos, né, ali e, enfim, né, logo depois até o Hamas se colocou ali. Então, já tem precedente de retirada dos colonos, mas é uma coisa muito pontual, muito pequena. Ao que me consta, o número está entre 400 e 500 mil. 700 mil me parece bastante exagerado. Mas, mais do que o número, né, Stalercia, pelos acordos de Oslo que a gente está falando, né, que não foram adiante, os territórios, Cisjordânia é dividida A, B, C. Então, A é Estado palestino. Eu cheguei em Ramallah, está falando proibido cidadão israelense entrar porque é State of Palestine. B é área comum, israelenses e palestinos, né, sobretudo estradas. C, colônias. E não é colônia só as casinhas. Antigamente eu comparava com condomínio de luxo aqui, né? Enfim, que não é só isso. A gente vai para Ariel, que eu visitei em 2017, os caras têm Exora Tassiá, eles têm empresas, eles têm fábricas, inclusive os palestinos de Ramallah, muitas vezes é o único trabalho que eles conseguem. É complicado para burro. Como é que você vai, né? Inclusive o governo Netanyahu, se eu não me engano foi o governo, construiu uma universidade que é muito grande nos territórios, né? Que é a Ariel, que é dentro desse assentamento. Então, é muito, muito complicado. Eu acho que a questão, quando a gente fala do conflito Israel-Palestina, né, a questão da volta dos refugiados, o status de Jerusalém e esses colonos, sobretudo. Né? Então, a narrativa, inclusive, do Bennett antes, né, era de anexar essa área C, praticamente cada vez mais inviabilizando. Eu confesso que quando eu escuto campo de concentração em Gaza ou limpeza étnica, eu ainda não tenho maturidade para lidar com isso. Tá? Eu entendo que muita gente lide com isso porque é complicado, mas em relação aos colonos, eu falaria isso. Outra coisa que você falou do começo, né, da imagem internacional de Israel, que está piorando, apesar, né, quando a gente está falando dos conflitos, a gente está falando, né, Israel é muito forte nessa diplomacia pública, nessa asbará. Aqui mesmo no Brasil tem pessoas que recebem soldo para ficar, né, postando, colocando, e isso é muito importante para Israel, sobretudo nesse último conflito ficou claro que foi um fracasso. Mas o que eu acho interessante de frisar, Márcia, a gente está percebendo isso já há algum tempo, já falei um pouco antes, é que a diáspora judaica, sobretudo a diáspora nos Estados Unidos e parcelas da diáspora judaica mesmo aqui no Brasil, cada vez mais tem menos identidade com esse país, não gostam de se identificar com, né, nós que somos netos e filhos do Holocausto, como disse a Natália Pasternak, né, ter um governo que enfim, né, que tenha ocupação, que tenha uma narrativa muito complicada. Então, eu acho interessante de frisar da imagem internacional, para além do que você falou, frisar muito isso, e isso impacta nas relações, sobretudo, de Israel com os Estados Unidos. E a última coisa que eu vou falar para passar a bola aí para a Mônica e da gente continuar conversando
Em relação ao BDS, esse movimento boicote, desinvestimento e sanção, porque, por um lado, é de fato um movimento não violento, né, vamos boicotar. Eu vi funcionar, né, vamos boicotar a fábrica de refrigerante que tem no território ocupado, a empresa tirou a SodaStream, foi para Beersheba, enfim, isso impacta, os israelenses têm muito medo, sobretudo, mas eu confesso que, como acadêmica, eu testemunhei algumas situações de boicote acadêmicos. Eu estava numa conferência de otomanistas na Espanha, uma vez com 2 israelenses, que eram otomanistas, né, especialistas em Império Otomano, e as pessoas querendo boicotar, gritar. Então, isso... o que eu acho é que a universidade, sobretudo as universidades israelenses, que são muito boas, né, algumas, você tem uma visão crítica muito forte que esse tipo de atividade pode ser... tem um tiro pela culatra que acabou ajudando a enfraquecer as visões críticas, né? Cada vez mais Israel está à direita, as vozes de esquerda são desqualificadas, né? São chamados de ingênuos, são chamados de traidores, exatamente por conta dessa narrativa aí que a Mônica falou, né? De securitização e de militarização. E o BDS, o que me incomoda, sobretudo, é isso, né? Calar, muitas vezes, vozes que poderiam ser importantes dentro da sociedade israelense. Então, eu falaria isso para passar para a Mônica, depois a gente continua conversando. Mônica, vamos lá, não vou nem falar nada. Corre. Deixa eu pensar nas coisas que a Mônica não falou. Eu acho... Deixa eu pegar o fio da meada dessa questão da pressão, né? A Monique falou no começo da fala dela, né, que a opção foi feita por uma administração do conflito. Isso é absolutamente consensual, né? Quer dizer, que os governos israelenses nos últimos anos têm feito essa opção, né? Não é uma opção por negociar, por resolver, por avançar um outro projeto, né? É uma proposta de pouco a pouco, né, numa ilusão, porque eu acho que é uma ilusão, né? Vamos olhar qual é a população palestina, né? De ir aos poucos marginalizando essa temática, né? E, num certo sentido, tiveram sucesso, né, em marginalizar a temática internacionalmente, né, da luta palestina. Então, eu acho que essa certamente é a posição hegemônica hoje em Israel. Você tem que administrar e não levar adiante um projeto de realmente solução, seja com 2 estados, seja com um estado. Quer dizer, a posição hegemônica de Israel hoje, não só do governo, é a posição de administração da situação tal qual ela está hoje, manter o status quo, né? E pouco a pouco ir aumentando essa presença territorial israelense nos territórios ocupados a partir de 1967, nem falar os de 48. Então, o que chama a atenção aí é a necessidade de pressão internacional de diferentes formas para que haja uma modificação dessa posição, para que seja possível imaginar um processo de negociação. Óbvio que a pressão mais significativa e que tem mais impacto é a pressão norte-americana. Então, as mudanças políticas no Partido Democrata, nos Estados Unidos, que ocorreram nos últimos anos, né, é o que mais me dá otimismo em relação a uma possibilidade de mudança ali. São as vertentes, né? Inclusive Bernie Sanders, que até judeu né? Como a dele, né? Fazendo pressão sobre o governo americano para que tenha uma outra posição, né? Vamos esperar que o governo Biden possa ter continuidade nesse sentido, né? Isso tudo também está muito dependente das eleições parlamentares lá. Então, eu acho que pressão internacional é crucial. Aí em relação ao movimento de boicote, eu acho que pressão internacional dos movimentos sociais, não só dos estados, também é muito importante. A gente tem que ver qual é a pressão, e aí eu totalmente concordo com a Monique que boicote das universidades israelenses é uma péssima ideia, né? E, de qualquer forma, todo mundo que trabalha com sanção negativa no sistema internacional hoje, né, sabe que sanções negativas têm que ser sanções inteligentes, têm que ser sobre pontos nevrálgicos aí de uma relação. Então, alguns pontos nevrálgicos ali podem ter um efeito positivo, né? Um boicote geral a Israel, me parece, não é efetiva nesse momento.
Então, a gente tem que pensar quais são as formas de pressão possíveis para modificar e mover essas placas tectônicas aí que se posicionam diante da manutenção do status quo. E aí, no contexto dessas alianças todas, não deixar de levar em consideração o movimento que Netanyahu fez, e com muito sucesso, né? E vocês mencionaram, o Márcio mencionou, os acordos, chamados Acordos de Abraão, né? Com os países do Golfo, também avançando com o Marrocos. O Netanyahu teve uma política sistemática de imenso sucesso, não adianta a gente dizer que não foi, de imenso sucesso, de quebrar uma série de um processo de isolamento de Israel. A obsessão do Netanyahu é quebrar o isolamento, foi quebrar o isolamento israelense, de diferentes formas, se aproximando dos grupos pentecostais e evangélicos em diferentes partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, e buscando relações diferenciadas com a Turquia em um determinado momento, né? Que eu não vou falar sobre isso perto da Monique, eu tenho medo, mas com a Índia, com a China, né? Quer dizer, tem uma série aí de movimentações, né? Numa diplomacia extremamente inteligente de buscar essa quebra de isolamento. Então, eu queria dizer para o Márcio que eu não acho que isso foi uma vitória da diplomacia do Trump, da política do Trump para o Oriente Médio, eu acho que não teve vitória nenhuma. Eu acho que é uma vitória do Netanyahu, né, de busca de quebra de isolamento com muito sucesso. Eu não acho que isso vai levar a uma situação de estabilidade, de paz na região, né, porque ela depende, obviamente, de governos autoritários em uma série aí de países, né? Então, me parece que isso não é sustentável. Mas não ser sustentável pode significar que seja sustentável durante muitos anos. Eu acho que tem aí essa questão. Você quer passar a bola adiante? Depois eu volto, Christian? Eu não quero mudar aí falar demais. Não, pelo menos você pode falar à vontade, não tem problema nenhum. A gente tem que, mas eu só tenho algumas perguntas aqui. Eu queria fazer uma ou outra. Eu sou acadêmico de verdade. Eu não gosto de ficar fingindo que eu entendo do assunto, não. Eu não entendo desse assunto. Tá? Eu não estudo esse assunto. Então não vou ficar aqui tentando fazer alguma pergunta inteligente. Eu vou tentar fazer uma pergunta minha aqui, que é a pergunta de ignorante mesmo. Assim, foi dito aqui que a Península do Sinai foi abandonada por Israel, enfim, em determinado momento, né? Mas, assim, uma coisa que eu não consegui entender é por que Gaza, por exemplo, ficou ali, destacada, e por que a Jordânia abriu mão da Cisjordânia? Que é uma coisa que eu nunca consegui entender direito. Assim, e aí aparece, porque originalmente era isso, né? Você não tinha Palestina como alguma coisa separada, lá em 48. Essa é uma coisa que eu não consegui entender, como é que foi aberto mão desse negócio Porque, bom, eu vi mapa velho estava lá, Cisjordânia, aí entrava, pegava lá. Não, quando você tem o cessar-fogo em 49, né, quer dizer, a Cisjordânia foi ocupada pela Jordânia e Gaza foi ocupada pelo Egito. Depois, na Guerra de 67, Israel ocupa a Cisjordânia, que recentemente, inclusive, os israelenses chamam de Samária e Judéia, nem chamam mais, né, de Cisjordânia nem de territórios ocupados, usam um nome bíblico, e a Península do Sinai e Gaza. Quando houve o acordo de paz com o Egito, de fato, né, a Península do Sinai foi devolvida, mas Gaza não. Né? Então, a gente tem é muito complexo, inclusive, como é que faz a ligação, né, desses territórios, e recentemente a gente teve esse split, né, quer dizer, a Cisjordânia dominada pela Autoridade Nacional Palestina e Gaza pelo Hamas. Então, são questões do cessar-fogo e dos acordos de paz. Né? E aí, a minha pergunta subjacente era um pouco como é que surge uma identidade palestina específica. Né? Foi a partir disso, então? Não, olha, o fato, Christian, no meu modo de ver, em larga medida, a identidade nacional palestina ela se consolida na luta contra os israelenses, né? Porque a Palestina ela tem um perfil muito diferente daquele anterior, muito diferente daquele que ela passou a ter a partir de 48, né? A partir especialmente da Segunda Guerra Mundial. O centro fundamental da região era Jerusalém, né? E a cidade de Jerusalém ela tinha uma população muito diversificada, né? Constituída por comunidades cristãs,
constituída por comunidades muçulmanas. Durante muito tempo, Jerusalém ficou sob tutela do Império Otomano, né? Então, quem tinha que administrar aquele peregrino para lá, peregrino para cá, um ortodoxo tentando esganar cristão católico, etc. E tal. Tem um livro excelente que é aquele História de Jerusalém. Não sei se vocês leram. Eu acho aquele livro muito bom. Eu gostei muito daquele livro. Pelo menos é muito informativo. Márcio, exatamente tentando saber como foi que como é que essa convivência harmônica foi destroçada. Isso o Miguel Farah Neto está perguntando aqui, que é neto de libaneses, né? Que a gente vê, sei lá, no Brasil tem uma hora que estão cristãos ortodoxos, judeus né, árabes que saem pela rua, pelo Saara, aqui no Rio, pela Rua da Alfândega, dando a mão contra os conflitos do Oriente Médio. O que foi que aconteceu lá na origem? Você já deu a resposta. São cristãos. O problema do Oriente Médio não é com cristãos. A diplomacia brasileira adora falar, os árabes e os judeus convivem bem. Eu falei, lindo, mas 85% dos árabes no Brasil são cristãos. Não é exatamente o problema. Aliás, entra na igreja. E é um milagre que não tenha tiro, porrada e bomba todo dia na igreja do Santo Sepulcro, porque você tem os gregos, os russos, eles ficam lá brigando entre si, né? Enfim, é complicado, né? Eu já vi um jogar a máquina fotográfica no outro. Estou falando sério. Quando teve uma briga lá dentro da igreja, o cara jogou a máquina fotográfica nele. E era cristão contra cristão, você está me entendendo? Não era árabe contra judeu, budista contra maoísta. Era cristão contra cristão, pô. Deixa eu só colocar uma coisa, Christian. Eu acho que isso também não é um problema peculiar, né, da relação entre Israel e os palestinos, né? Se você olhar o processo de formação das nações modernas, né, fizer o percurso lá para trás do século XVI até os dias de hoje, né, você vai ver que em diferentes territórios, né, que depois vão ser definidos como territórios de estados nacionais, a temporalidade da formação de identidades coletivas, né, que depois vão ser identidades coletivas nacionais, é divergente, né? E aí ocorrem janelas de oportunidade para que diferentes grupos com identidades coletivas fortes, com projetos fortes, com capacidade de formar alianças significativas, consigam consolidar estados nacionais e, normalmente, exercer algum tipo de repressão em relação àqueles grupos que, de alguma forma, não se adequam à definição daquele Estado nacional, né? E o caso de Israel e dos palestinos, né, é um pouco isso. No caso de Israel, você tem um movimento nacional judaico, né, que começa lá no final do século XIX, né, e vai se desenvolvendo e consegue construir alianças muito significativas com os países imperiais, né, da região ali do Oriente Médio, ao longo de anos de história, e no caso das populações árabes e muçulmanas, essa formação aí, claro, a gente não pode falar sobre isso aqui, mas essa formação de identidade coletiva ela é diferente. A identidade coletiva palestina, muito claramente, enquanto nação e não enquanto parte da comunidade árabe islâmica, né, porque essa identidade ela já existia, ela se fortalece nos anos 60. Então, são temporalidades muito diferentes. Isso também não é peculiar, né? A gente está vendo o massacre das populações indígenas hoje no Brasil, que é também expressão, né, de identidades coletivas com forças diferentes, poderes diferentes, né, e operação aí no cenário internacional diferente, né? Então, essa formação da nação, do Estado-nação, ela é extremamente complexa. Em todos os casos, envolveu formas de repressão e muitas vezes até de aniquilamento. Então, nesse sentido, né, isso não justifica nenhuma forma de violência ou opressão, mas é uma característica da transição para a modernidade, é uma característica dessa associação entre o Estado nacional e o capitalismo. Então, isso se dá também nessa região em que as identidades coletivas se formam de formas muito diferentes e aproveitam alianças internacionais de formas muito diferentes. A minha dúvida, na verdade, é como é que, por exemplo, o pessoal da Cisjordânia passa a ser
palestino e deixar de ser jordaniano, mas também, além da explicação que foi dada mesmo, que é isso mesmo, que é a experiência, né, da dominação que vai criando a identidade da Jordânia também não era muito forte. Deixa eu trazer o Império Otomano, posso? É isso, porque tudo foi feito por favor, traga, por favor. Aqueles reinos lá foram feitos tudo com régua e compasso. Então eu me considero, e acho que eu sou considerada uma otomanista na origem, e é muito importante você entender o final do Império Otomano para poder entender essas narrativas nacionais. E hoje tem uma literatura muito efervescente, justamente para entender tanto o sionismo, para ir além dessa coisa que o sionismo vem da Europa, o sionismo também ganha força ali em terras otomanas, como também a identidade nacional palestina. E tem o trabalho do Louis Fishman, do Jonathan Gribetz, todo mundo, né, orientado ali, dialogando com Rashid Khalidi, que ficou no lugar do Edward Said na Universidade de Colômbia, então com muito cuidado nisso. E o que é interessante é que no final do Império Otomano, Christian, na realidade a gente tem, né, enfim, a gente está falando de um império que está se esfacelando e desses nacionalismos que estão ajudando o império a esfacelar ao mesmo tempo que tem o imperialismo, né? O Scalers falou da Argélia, né? A França toma a Argélia em 1830, toma a Tunísia, está esfacelando o Império Otomano, e os gregos se tornam independentes, os armênios vão ter uma agenda nacionalista, né? E no começo do século XX, sobretudo a partir da Revolução dos Jovens Turcos de 1908 até a Primeira Guerra Mundial, tem várias questões. E aí, o que vai acontecer? A identidade, né, é pan-árabe. Então, muitos se viam, aquilo tudo era Síria. Isso que você está falando, Síria, Líbano, Israel, Palestina, Jordânia, até parte do Egito era Súria. Na época do Império Otomano não existiam esses desenhos aí bonitinhos. Então, qual vai ser a identidade que vai ser prevalecente? Muitos tinham identidade síria, de fato, e muitos lutaram com Faisal até a tomada de Damasco em 1920. Achavam que essa seria, né, o Estado. Mas como eles foram derrotados por Faisal, isso reforça um sentimento de que não, a gente não é sírio, a gente é palestino. Então, eu quero deixar claro que muitos vão falar a essência, né, da identidade nacional palestina é o sionismo, mas é mais do que isso, né? Essa luta, e como a Mônica falou, né, cada vez mais vai ganhar força, mas é mais do que isso, está naquele fim ali de império e as coisas estão, enfim, efervescentes, né? Então, você tem uma identidade, né, de uma elite e que é cristã e muçulmana, né? Então, para o seu Farak, que fez a pergunta, né, o Império Otomano é o império, né, muçulmano, foi o último califado, mas que mantinha a lógica dos povos do livro, judeus e cristãos, né? Tinham autonomia, a fase final é complicada, sobretudo, para os cristãos, e a coisa foi se complexificando recentemente, né? Então, e como eu falei, a grande maioria dos imigrantes que vêm para cá são cristãos, então não é isso, né? Essa convivência, e mesmo lá ela é complexa entre cristãos e judeus. Monique, só uma questão, e boa parte dos palestinos são cristãos orientais. Nem todos os palestinos são muçulmanos, muitos são cristãos orientais, ainda tem que se faz uma associação errada até entre o movimento palestino, como se ele fosse unificado, ele não é, ele também é bastante fragmentado, existem partidos de esquerda, existem partidos que ainda são nasseristas, né? Lembrando lá do presidente Nasser do Egito, que deve ser a figura árabe mais importante depois do Saladino e do Maomé, né? Em termos históricos, né? Existe o Hamas, que não é um grupo de esquerda. O Hamas é um partido religioso, o vínculo original com os irmãos muçulmanos no Egito, que pertence a uma linha de interpretação do Islã chamada Salaf, os salafistas, que entendem que o comportamento dos muçulmanos deve ter como referência a comunidade islâmica original. Então, amigos, o Oriente Médio, amigos que eu estou falando, é todo mundo, né? Incluindo as pessoas que estão nos assistindo. Ele é muito complexo, ele é muito plural e ele é muito mais complicado do que simplesmente árabes de um lado e judeus do outro, ou muçulmanos de um lado e judeus do outro. E tem iranianos, e tem turcos, e tem armênios, e, enfim, é bastante complexo. E avançar nesse assunto só com literatura mesmo, não tem muita saída nesse caso, né?
Eu só queria acrescentar aí dessa divisão que você falou, né? Quer dizer, primeiro a variedade, né, de todos, e essas múltiplas identidades ficaram em conflito, depois elas foram, né, se costurando, né, Christian? Lembrando que, inclusive, 60% dos cidadãos na Jordânia são palestinos, né? Então, a rainha da Jordânia é palestina, as coisas são bastante tensas nesse sentido, mas os palestinos hoje, só para a gente voltar um pouco para o tema, né, principal, estão divididos em grande medida. A Autoridade Nacional Palestina na Cisjordânia e o Hamas em Gaza. E o Hamas, sobretudo, ainda mais nesse último conflito, usando o que a Mônica falou, a linguagem, né, da força, demonstrou ser aquele, olha, eu estou falando forte contra Israel, que é essa potência regional, mas que teve, né, enfim, usou de violência no monte na esplanada das mesquitas, usou de violência em Sheikh Jarrah. Então, se a Autoridade Nacional Palestina, né, postergou as eleições, o Hamas um pouco ganhou legitimidade. Tem pesquisas de opinião agora que mostram que, se tiver eleição, né, vão votar no Hamas e vão votar. Né? Os palestinos estão mobilizados nesse sentido. Mas a coisa está muito complexa. Uma solução possível que eu tenho visto entre analistas seria a tal da frente ampla. Da mesma forma que a gente viu uma frente ampla em Israel, essa coisa, né, complexa, por que não a Autoridade Nacional Palestina e Hamas, né, se juntarem, né, enfim, finalmente tendo um governo? Parece que tem movimentos aí do Hamas de interesse, mas isso esbarra, né, Mônica, na União Europeia e nos Estados Unidos, no quarteto, que não reconhecem negociar com Israel, né? com o Hamas, perdão. Complexo, né? Pode responder, Mônica. Não tem resposta. Você não conseguiu, de fato, né? E eu acho que as políticas israelenses se moveram nesse sentido, né, de evitar a formação de uma liderança palestina mais democrática, né, mais baseada, inclusive, nas organizações sociais de base. Quer dizer, lembrar que num primeiro momento essa ideia da ascensão do Hamas não pareceu problemática, né? Pareceu como uma coisa positiva, né? Que foi incentivada por Israel. Então, acho que você tem uma dificuldade de ter... Quer dizer, quando os israelenses dizem que eles têm dificuldade de ter parceiros para a negociação, isso não é de todo falso, né? Quer dizer, eles precisam, de fato, né, de uma parceria mais unificada para ter uma negociação. A questão é que eles investiram em não ter uma liderança unificada, porque o objetivo não é avançar com a negociação, pelo menos esse é o objetivo hegemônico, muito embora existam forças muito significativas em Israel que buscam, sim, um avanço de algum tipo de processo de paz. Mas, de fato, né, isso é uma discussão sobre processo de paz mais geral. Né? Quem senta na mesa para negociar? Quem representa os palestinos? Né? Isso não é hoje uma questão de fácil solução. Né? Você teria que ter uma base de legitimidade mais significativa para poder avançar nesse processo de negociação, para que também esses atores palestinos eles não sejam manipuláveis, né? Eles, de fato, possam estabelecer uma conexão de representação com a população palestina, não só que vive, né, nos territórios ocupados, mas existe, né, uma diáspora significativa palestina, né, com a qual também existem relações de representatividade. Então, essa é uma discussão complexa. Quem senta na mesa para negociar? Né? E o quanto foi... Você pode traçar uma história do investimento israelense em evitar que houvesse esse ator na mesa. Então, acho que essa é uma questão fundamental. Para além de toda a questão que eu coloquei antes, das pressões internacionais necessárias para que essa negociação possa avançar, porque não há, nesse momento, interesse em que elas avancem, você precisa ter a configuração. Isso acontece em muitos processos de paz, em que você não tem uma clara configuração da mesa. E que os mediadores, né, os atores que não fazem parte do conflito, ajudam a conformar essa mesa.
ajudam a formar algum tipo que a Monique chamou de frente ampla, mas é quase como, às vezes, uma frente ampla falsa, vamos dizer assim, né? Falsa não, mas artificial, né? A partir de um certo desenho trazido de fora, para que quem está na mesa possa, de fato, representar a população, tenha legitimidade no processo de negociação. Porque a fragmentação político-partidária dos palestinos, que até ajuda isso, o fato deles não terem o Estado, né? Então não tem nenhuma autoridade para virar e dizer o seguinte, pode ou não pode, isso de fato atrapalha muito. Quando, por exemplo, o Arafat, que liderava, que foi o primeiro líder da Autoridade Nacional Palestina, porque era o líder da Organização pela Libertação da Palestina antes, ele assumia determinados compromissos com o governo israelense, mas ele não tinha o controle sobre todas as facções palestinas. Então, frequentemente, isso era um fato, ele não falava em nome de todas as facções palestinas, então, algumas facções palestinas, inclusive, consideravam Arafat um traidor, etc. e tal, pereré. E, ao mesmo tempo, do lado de lá, dos israelenses, aqueles que não queriam que avançasse qualquer acordo que, de alguma maneira, tivesse que ceder território para os palestinos, manipulavam isso a seu favor. Então, não há com quem negociar com os palestinos. Quer dizer, isso era um problema de fato, mas que frequentemente era usado com o objetivo de soterrar ou, de alguma maneira, inviabilizar os acordos que representassem a cessão de território para os palestinos. Isso é completamente perceptível se você acompanhar o processo lá. Teve uma pessoa que levantou uma questão aqui sobre as crianças na região, o que pode ser feito pelas crianças, etc. e tal. Eu tenho a impressão que a juventude lá da comunidade israelense, né, que vive do Estado Nacional israelense, a situação deles é dentro dos parâmetros do funcionamento do Estado Nacional. Entre os palestinos é complicado. Agora tem que fazer umas observações. Aí não é sobre crianças, é sobre os jovens palestinos. Proporcionalmente falando, existem mais palestinos com curso universitário do que brasileiros. Em termos proporcionais, você tem mais palestinos com diploma universitário do que brasileiros. Então, em termos proporcionais, os palestinos têm uma educação melhor do que a dos brasileiros, apesar de todos esses problemas, apesar de toda essa confusão, etc. e tal. Volta e meia, nos conflitos, as universidades palestinas são fechadas pelas autoridades de ocupação, porque é claro que as universidades palestinas são centros de organização de resistência. E as crianças, e isso foi uma coisa que se viu na televisão ao longo dos anos, todas as vezes que tem levantes nos territórios, as crianças participam dos levantes. Não sei se você já... Tanto é que a polícia e o exército israelense vivem sendo filmados prendendo crianças. Prendendo crianças porque estão participando do conflito, o que é uma coisa terrível, algo reprovável, enfim, mas a paz, inclusive, ajudaria ao processo de sobrevivência de um modo adequado dessas crianças. Pelo menos é o que eu sei aí dessa questão especificamente, né? Não sei se a Monique, por exemplo, gostaria de complementar. Não, são várias coisas que me passavam pela cabeça, né? De certa forma, eu fui adolescente em Israel, né? Eu morei, fiz todo o ensino médio, né? Em Israel, no norte de Israel, e de fato, quer dizer, com todas as questões, né,
dessa narrativa, né, de segurança, e todo mundo muito militarizado. Inclusive, quando você faz o ensino médio, você tem treinamento de Gardner, que é um treinamento pré-exército, porque com 17 anos eles começam a ter os encontros para daí saber o que eles vão fazer, né, as entrevistas, o que eles vão fazer no exército, é muito mais protegido, né? Quando a gente está falando dos territórios, sobretudo em Gaza, né? Enfim, as crianças são muito mais atingidas. E eu acho importante isso que você falou dos jovens, né? Quer dizer, tem pesquisas que mostram isso, sobretudo em Gaza, uma frustração muito grande, né? Quer dizer, conseguem estudar, digamos, mas o desemprego muito grande, tem taxas de suicídio, normalmente não se faz matérias, né, sobre isso. E a ocupação, né, Márcia, é por todos os lados, né? Outro dia fizeram uma matéria sobre o drone. Imagina você ficar escutando o barulho de drone o tempo todo. Antigamente era helicóptero, né? Então, assim, isso dá saúde mental, enfim, é muito, muito dramático, né? Por isso que tem que ter uma solução, sobretudo para Gaza, né? Porque, enfim, humanitariamente é muito dramático, né? O que está acontecendo. Eu só queria falar uma outra coisa que a Mônica tinha falado da questão da liderança, né? Enfim, dos palestinos, e que Israel, de fato, né? Joga em determinado momento, né? Os islamistas para tentar conter, né? A Autoridade Nacional Palestina, em grande medida tem, né? Estudos que mostram sobre isso. Mas eu tive a aula com um ex-negociador de Oslo, na Brandeis, que era muito próximo do Arafat. E ele fala, olha, o Arafat podia ter um monte de problemas, mas ele era uma pessoa com muita autoestima, que escutava truth to power, né? As pessoas que falavam, e tentava compor ali, mesmo, né, com divergência, uma figura de liderança, né? O Mahmoud Abbas, não. O Mahmoud Abbas, um pouco parecido com o Bibi Netanyahu, ele afastou todos que poderiam ser alguma ameaça. O Bibi foi traído por isso, né? Essa coalizão aí tem 4 com sangue nos olhos, né, com muito rancor pelas humilhações que sofreram, né? O Abbas não tem exatamente por perto, mas é isso, a Autoridade Nacional está enfraquecida, e quem é o sucessor da Autoridade Nacional Palestina? Ele enfraqueceu todo mundo, né? Então, só porque essa coisa da liderança tem uma questão interna também, né? Mas tem também outro problema. Muitos dos possíveis líderes palestinos que poderiam renovar a liderança ou foram presos ou estão presos, né? Também tem essa questão, né? Que é um problema danado, também é uma forma de manipulação política. Também. Manter os palestinos enfraquecidos, prendendo os seus principais líderes, acusando-os de terrorismo, o que é o que ganhou. Diga. Marcito, eu volto ao ponto que eu levantei antes, né? Para além dessa história, né, que você e a Monique estão salientando, a gente tem mais do que diversos exemplos de situações em que você não tem claras lideranças, que você não tem essas lideranças com essa capacidade, né, Monique, de fato fazer uma negociação, um certo carisma, colocar adiante. Você não tem isso tudo acontecendo e você consegue avançar um processo de paz, porque você tem a liderança fora, a liderança exercida por algum outro ator, que aí desenha a composição da mesa de negociação. Então, essa é uma possibilidade. E, certamente, essa ideia de que os palestinos são divididos, que não há liderança, isso não serve de desculpa para não avançar um processo de negociação. O processo de negociação é possível, sim, mas a gente não tem, a gente não está vendo, né, atores de fato poderosos, né, com intenção de avançar esse processo. A minha esperança, nesse momento, está no Partido Democrata Americano. Ô, Mônica, eu queria te perguntar isso, né? Porque, por um lado, a gente está testemunhando uma coisa importante, né? O Biden, o Bernie Sanders, a Rashida Tlaib, né? Essa esquerda democrata que teve um papel importantíssimo na própria eleição, né, do Biden, fazendo todo mundo votar, então ele tem que negociar com essa galera. Por outro lado, ele está desesperado para, né, fazer a recomposição da economia, né, a coisa da Covid, e ele está olhando para a Rússia e para a China. Né? Esse JCPOA está contemporizando, de certa forma, com o Irã. A minha avaliação, aí, você, por favor, né, me corrija, é que o Oriente Médio não e ele era o vice do Obama, ele viu as humilhações que o Bibi fez e a complexidade que é. Você acha que, quer dizer, a sua avaliação que os Estados Unidos são que podem falar alto, mas você acha que vai ter essa voz alta e essa capacidade aí do Biden? Eu acho que isso depende, Monique, eu não acho que essa é a prioridade agora, tá? Mas o Oriente Médio sempre está na lista de, vamos dizer assim, 10 prioridades do governo americano. Não tem como não estar.
né? Então, eu acho que e, de novo, pressão social é sempre importante. Agora, me parece que a gente vai ter que ver o que vai acontecer nas eleições parlamentares, porque é aí que a gente vai saber se o governo Biden vai ser um governo que vai poder avançar uma agenda, inclusive uma agenda econômica e social importante, ou não, né? Porque se eles perderem essa micro maioria que eles têm, eles vão se tornar um governo completamente inoperante, né? Então, aí você pode até ter uma situação em que vale a pena para o governo Biden priorizar o Oriente Médio, né? Porque é uma área onde é possível ter algum sucesso quando os sucessos domésticos não ocorrem. Então, vai depender muito dessa configuração depois do... Eu não vejo eles arriscando muito antes dessas eleições, não, Monique. Agora, a disputa... Deixa eu só complementar, desculpa. Com certeza, no plano internacional, a coisa mais importante, longe, é a disputa com a China, né? Não há nenhuma dúvida. Essa é a disputa sistêmica, né? E Israel tem se posicionado bem em relação a essa disputa sistêmica, né? Sabe jogar, diferente de outros governos que fazem uma opção absoluta em relação aos Estados Unidos. O governo israelense não fez essa opção, não. Eles fazem uma jogada ali mais inteligente, né? Com um movimento de longo prazo de aproximação com a China. Então, agora, mesmo desse ponto de vista, os americanos não podem deixar de lado o Oriente Médio, porque eles estão disputando com a China no Oriente Médio também. Muitas vezes através da Rússia, mas estão disputando. Eu estava dando uma olhada aqui nas perguntas. Tinha uma pergunta sobre como ficariam, que é um exercício de futurologia, como vai ficar as relações entre Israel e os países vizinhos árabes quando acabar o petróleo? Quer dizer, quando, sei lá, a matriz energética mudar, né? A outra que achei que assim, até mais premente era uma pergunta que parece tirada também de uma situação americana, de que a população palestina, o crescimento da população palestina seria em taxa de natalidade superior à da população judaica em Israel, né? E como é que ficaria o equilíbrio de poder em relação nessas circunstâncias no futuro médio, e se isso tem alguma coisa a ver também com a emergência do populismo, né? Assim como o Trump teria o populismo por causa da emergência dos hispânicos, dos negros e tal, né? Como é que poderia ficar isso? Isso nos anos 90, 80 e 90 em Israel era chamado de bomba demográfica, né? Falava-se que os índices de crescimento demográfico dos árabes era maior do que os índices de crescimento da população judaica israelense. Mas parece que o que acabou acontecendo, aí a Monique e a Mônica podem confirmar ou não, é que os palestinos, de todos os povos árabes, são os mais parecidos com os ocidentais. Então, os índices demográficos palestinos acabaram não crescendo tanto quanto se imaginava. Eu não sei exatamente quais são os números, mas a tal da premência da bomba demográfica, ela ainda não é um problema. Não sei se acabar o petróleo, eu tenho a impressão que vai ser um problema muito mais grave para os árabes do que para qualquer um, né? Porque a questão energética, no meu modo de ver, é um problema civilizacional. Você reestrutura a civilização de acordo com a matriz energética que você tem. E os países de ponta já estão fazendo por onde para desenvolver formas de produção de energia alternativa do petróleo. Então, isso depende também de ciência e tecnologia. E ciência e tecnologia, me parece que Israel vai muito bem, obrigado, né? Nesse sentido. Então, eu acho que é muito mais um problema, sei lá, para a Arábia Saudita do que qualquer outra coisa. Alguns diriam que é uma das explicações, né, Márcio, para a aproximação, inclusive, que vem acontecendo certamente na última década entre alguns países árabes e Israel, né? Essa percepção das elites governantes nesses países de que eles vão ter que fazer uma adaptação importante.
Pois é. Diga, vai. Não, isso já está acontecendo, né? Se você vai, não sei se você já tiver a oportunidade de ir para os Emirados, né? Que você tem o Louvre de Abu Dhabi, NIU de Dubai, você pega esse voo, quer dizer, você vai para a China, pega um voo 15 horas, aí você não vai pegar um outro voo, você fica 2 dias, aí vai esquiar no shopping center, vai ver Falcão, né? Enfim. Então, eles já estão pensando pós-petróleo, os Emirados antes, a Arábia Saudita agora, e eu acho muito importante frisar, como a Mônica falou, essa aproximação não foi agora, né? Agora só ficou às claras, e com a Arábia Saudita, enquanto o rei Salman não morrer, não vai ter uma aproximação oficial, mas ela já acontece, já tem projeto de infraestrutura, tem um projeto de uma ferrovia, justamente conectando os países do Golfo com o porto de Haifa, para bypassar os problemas do Estreito de Hormuz e de Bab al-Mandeb. Tem essa cidade futurista aí do MBS, que é a tal da Neom, né, que tem tecnologia israelense. Então, não é uma coisa um dia, quem sabe, talvez. Isso já está na pauta há muito tempo. E Israel, por outro lado, está explorando hidrocarbonetos no Mediterrâneo, se aproximando do Egito, da Grécia e do Chipre, brigando com a Turquia. Então, ao mesmo tempo que está pensando pós-petróleo ali, tem uma indústria agora, né, de hidrocarboneto que é muito importante para os israelenses, sobretudo na relação com o Egito. Eu adoro falar que Grécia e Chipre são Oriente Médio, tá? Também. Em relação à questão demográfica, sempre foi parte do Império Otomano, você vai tomar o mesmo café, o mesmo shawarma. Tem que falar Monique, você é uma imperialista otomana. Que coisa! Eu sou otomanista. Só em relação à demografia, eu vi assisti uma aula com... Até que você conhece ele, com Anshel, não é o Anshel Pfeffer, esqueci o nome dele, professor da Universidade de Tel Aviv, depois eu lembro o nome dele. A questão demográfica é a seguinte, por um lado, a demografia dos árabes, né, dos palestinos é muito alta, mas dos ultra-ortodoxos também, e mesmo dos seculares em Israel. O país do OCDE, eu acho muito engraçado, o número é tipo 3,4 filhos, né? Quer dizer, 4, mais ou menos, eles têm muitos filhos e têm políticas justamente do governo israelense para que tenha mais filhos. Então, hoje, a gente tem dentro de Israel 7 milhões, mais ou menos, de israelenses, né, judeus, e a gente tem na Cisjordânia 3 milhões de palestinos, em Gaza 2 milhões de palestinos e mais 2 milhões de palestinos israelenses. Esse é o nome que eles estão dando, dá 7 milhões a 7 milhões. Né? Então, está pau a pau. E aí tem uma análise que diz que, na realidade, o que a gente tem que ter é a realidade dos dois estados. Quer dizer, Israel, a saída de Gaza pelo Sharon, agora eu lembrei, muitos falam que foi isso, foi para manter uma questão demográfica, né? Porque senão estaria ali, né, no meio. Então, o que muitos falam é que Israel tem que ter, enfim, se voltar um pouco, né, para esses 7 milhões e, enfim, tentar equilibrar, porque já está pau a pau. E isso é um tema importantíssimo quando a gente fala do conflito. E como você falou, existem os palestinos, sobretudo os palestinos israelenses, estão ascendendo. Médico, a luta contra o corona em Israel, muitos árabes foram aplaudidos, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, 20% do alunato do Ternion, que é o MIT israelense, é árabe. Então, você tem uma mudança aí de cultura que, por um lado, quando você compara com o resto do mundo árabe, é importante, mas dentro do conflito isso é importante. Se Israel quer ser um Estado judaico e tudo mais, a questão demográfica está no radar de todo mundo. Falei a beça, desculpa. Não, falou, mas falou muito bem. Acho que a gente está precisando fazer uma última rodadinha, não, Márcio? Sim. Fazer as considerações finais da Monique, depois as considerações finais da Mônica, e depois a despedida espetacular que o Christian vem treinando já há algumas horas. Que é assim. Então, tchau. Não, vamos fazer as considerações finais, assim, porque para mim isso aqui foi assim, spoiler de curso. Tem que ser um curso de não sei quantas, né, um semestre no mínimo, para ter um pouco de noção disso tudo. Eu fiquei fascinado. Especialmente porque eu acho fascinante essa história desses impérios, Império Otomano, Império Austro-Húngaro, eu acho fantástico essa zona, né? Essa zona intermediária, que você parece que não sabe bem onde é que você está. Eu lembro de um filme que eu vi, que não era no Oriente Médio, mas era essa coisa dos impérios antigos, né? Que eu não sei se era o Hotel Budapeste, assim. Tem filme da Disney também, que sempre se passa num lugar que você não sabe se aquilo ali é Hungria, se é Bulgária, se é Áustria, se é sempre um lugar assim de um lugar meio misterioso. Né? Se toca valsa, é Áustria. Não, mas aí depois tem um Gulas do lado, depois tem os ciganos, então é tudo uma coisa meio
Pois é, Auschwitz tinha tudo isso. Propósito. Mas fascinante essa coisa do Império Otomano. Enfim, vamos lá, gente. Vamos rodar na ordem? Vamos rodar na ordem? Bora, deixa. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer. Você falou que né, na realidade, a gente teve aqui o aquecimento, é complicado, cada hora a gente traz novos dados. Né? Assim, acho que o bom de estudar o Oriente Médio é que faz a gente ser muito humilde. Né? Não tem, a bola de cristal está sempre embaçada. Eu achava que a Primavera Árabe, agora vai, deu ruim. Né? Enfim, achava, ano passado, era uma das que falava, teve os acordos de normalização, a questão palestina se apagou. Né? Emirados, finalmente a coisa veio às claras, muito pelo contrário, né? Quer dizer, isso é importante sim, mas não tem um elefante na sala, tá? Tem um elefante na sala, é a ocupação, e eu acho importante porque ela é ruim para os palestinos, antes de mais nada, é um inferno a vida deles, tem que ter um Estado próprio, é ruim para a sociedade israelense. Mônica falou nessa militarização, não é só quem está indo, né, esses soldados que são treinados para a guerra, mas que estão atuando na ocupação, eles são violentos no trânsito, são violentos na família. É um país, né, quando eu fui com os meus filhos em 2019, eu vi um outro ser, você tem que falar gritando. O país é grosso, eles falam que eles são sabra, né, que eles são, como é que é? Doce tem espinho por fora, doce por dentro, mas tem caroço dentro, né? Eles esquecem de falar isso. Então, assim, tem que resolver a questão da ocupação por conta do... E também para a questão da região como um todo. Enquanto não tiver, de fato, uma solução para a questão palestina, o Oriente Médio vai continuar tendo muitos problemas. Dito isso, eu acho que com essa nova coalizão já temos que ficar felizes de Bibi Netanyahu ter saído, embora ele continue na coalizão e ele se recusa a sair da casa oficial. Está muito engraçado. Ele continua sendo chamado de primeiro-ministro. Acompanhemos, não teve um Capitólio, mas ele está lá aprontando das suas, e esse cara sempre tira alguma coisa, né, da cartola. O que eu acho importante frisar, né, assim, a gente já sabe, se matam, tem muito ódio, é muito conflito, né, chega até o número de crianças, assistam Falda, que vocês vão ver, né, o quão terrível é esse conflito, o quão doloroso é. A partir do Brasil, que eu acho que é válido, né, não tem exatamente solução, mas tem experiências de convivência, experiências que sejam eles a buscar a sua voz. Né? Uma ex-aluna do IRI, até a Carol Frimer, eu tenho contato com ela participa do Tag Meir, que é um grupo de... enfim, ela dialoga, né? Ela é até religiosa, ortodoxa, com palestinos. Então, busquemos aonde tem ainda algum grau de busca por diálogo, de busca por solução política, né? E eu acho que é um pouco por aí, né? A questão, né? Para onde vai? Não tem solução a curto prazo, não vejo, né? Mas vamos acompanhar aí o que há aí de busca por solução política. E quem sabe desse governo não sai aí, como foi no passado, Begin, alguém que nos surpreenda e que traga uma solução. Nunca se sabe, né? Obrigada, Só gente. um instantinho. A Carolina, o Monique, foi uma das melhores alunas que eu tive na vida. Maravilhosa. Tive em Jerusalém, incrível. Uma das melhores alunas. Se você estiver com ela, você fala que o Scalers falou isso daí. Professora Mônica. Então, também queria agradecer muito poder participar dessa conversa, que é um começo de conversa, na verdade, né? Porque são temas, como a Monique disse, super complexos. E voltar ao meu tema, né? Enquanto o foco, né, da interação for só no campo da ameaça, da preparação para a guerra, né, no campo da securitização e da militarização, a gente não consegue avançar num processo de negociação. Né? E essa é a única saída possível, né, para que essas sociedades possam ser mais saudáveis, né? E a gente conseguir lidar, né, para voltar à questão das crianças com a desastrosa situação humanitária, né, em que se encontram as populações palestinas. Né? Mas vamos continuar falando. Eu fiquei espantado em ver não só como temos hiper complexo, como ele é hiper apaixonante, né? Mas ele é de uma complexidade imensa que exige a mobilização de conhecimento de história, de política, de sociologia, né? É um quebra-cabeças que eu não vou entender nunca. Eu vou precisar fazer o curso de vocês, tá? Eu espero que vocês ofereçam. A professora Scarlésio quer dar um alôzinho aí? Eu vou fechar. Não,
Agradecer a Mônica, uma amiga de muito tempo, agradecer a Monique também, uma amiga de muito tempo. A Mônica não só é amiga, mas também é nossa... nós somos colegas, né? Nós trabalhamos na mesma instituição, no Instituto de Relações Internacionais. Eu diria até que eu fui apadrinhado por ela quando eu fui para lá, né? Aquela coisa assim. E continuo lá até hoje. Eles não descobriram que eu estou lá ainda, né? Alguma coisa desse tipo. E convidar as pessoas para o próximo foro, que as inscrições ainda não estão abertas, mas o pessoal aqui podia me dar uma ajuda aqui na programação, para eu fazer o lembrete direito, não? O Christian lembra da programação das datas direito, que eu não estou lembrando aqui. Você é o decano, você é o curador decano aqui, Márcio. Mas isso não quer dizer que... já veio aqui. Os próximos eventos da gente estão marcados para o segundo semestre. Aí já... Congelou. 4... A gente nunca sabe se são os outros ou se foi a gente que congelou. Acho que foi o Márcio. Acho que foi ele. 21, mesma hora. O meu sistema parece que está funcionando direito. Vocês estão ouvindo, não? Agora sim. Tá. Então, dia 4/8, nós vamos ter um fórum sobre o Complexo Industrial da Saúde. Não é? Mesma hora, 19 horas. E dia 25/8, nós vamos ter uma discussão sobre o limite da intervenção do Estado em empresas de economia mista. Não é? Vai ser com o Roberto Teixeira da Costa. Outras pessoas ainda estão sendo contactadas. Então, é isso. O dia 4/8, Complexo Industrial da Saúde, né? Para falar sobre esse negócio de fabricação de medicamentos, de vacinas no Brasil, fazer uma boa discussão sobre isso. E esse de 25/8, o limite de intervenção do Estado em empresas de economia mista. Ele congelou de novo. Bom, você quer fazer o encerramento? Não, acho que está bom já. Quer dizer, bom não está. Tem que fazer o curso. Mas a gente vai encerrando aqui. Então, eu queria muito agradecer a participação da professora Monique Sorachevski, que eu não conhecia. Fiquei encantadíssimo. Mesmo. Achei maravilhoso. A coisa mais bonita para mim é quando alguém trata de um assunto de que eu não entendo absolutamente nada e trata com uma paixão que é a sua. Queria também agradecer a Mônica, que eu não vi há muito tempo. Bom, eu não vejo muita gente há muito tempo, né? Nem vocês veem. Então, melhor ver por aqui do que não ver. Manda um beijo também. Manda um beijo e deixa um abraço para o meu querido Scarlércio e também um abraço a todos aqueles que nos participaram hoje aqui do nosso evento, né? Tanto pelo Facebook quanto pela nossa página aqui. Então, boa noite a todos vocês.